Olá, eu sou o Marco Dalegrabe, cirurgião plástico, e hoje eu vou falar sobre mastopexia. Então, para aquelas pacientes que tiveram 2 filhos, que amamentaram por longo tempo, geralmente por 1 ano, ou aquelas pacientes que também emagreceram, perderam peso, o que acontece com esse tipo de paciente? Elas vêm aqui no consultório falando, doutor, a minha mama caiu, a minha mama ela murchou, o que eu posso fazer para corrigir? E aí está indicado a mastopexia. E essa mastopexia, o que é a mastopexia? É você levantar essa mama, retirar o excesso de pele, reposicionar a auréola, né, mais o bico do seio, numa posição correta para que essa mama fique harmoniosa. Então a gente pode fazer a mastopexia de 2 maneiras, com prótese e sem prótese. Quando a gente faz sem prótese, a gente vai usar o próprio tecido dessa mama que caiu e vai reestruturar essa mama. Então ela vai ficar uma mama mais natural. Quando a gente põe uma prótese, que é a outra maneira de se fazer essa mastopexia, essa mama ela vai ficar mais preenchida, ela vai ter um colo mais marcado, mais preenchido e vai ficar uma mama mais firme. Então qual é a diferença da mastopexia com prótese ou sem prótese? Com prótese ela vai ficar mais preenchida e com um colo mais marcado, e sem prótese ela vai ficar uma mama mais natural. Essa é a grande diferença. Olá, sou Marco Dalegrabe, cirurgião plástico, e hoje vou estar falando com vocês sobre rinoplastia secundária. Espero ter resolvido o seu principal questionamento. Caso ainda ficou com alguma dúvida, nos procure, terei o maior prazer em poder te atender. Ou então, procure seu médico de confiança. Olá, meu nome é Marco Dalegrabe, eu sou cirurgião plástico e hoje eu vou falar sobre uma pergunta que é bastante frequente dentro do nosso consultório. Doutor, se eu fizer lipoaspiração eu posso engravidar? E a gente sempre orienta as pacientes da seguinte maneira: sim, você pode vir a engravidar após uma lipoaspiração, mas o importante durante essa gestação é que a paciente se cuide, que ela não ganhe peso além do que já é indicado pelos obstetras. Então, geralmente, eles indicam que você possa ganhar de 8 a 12 quilos durante a gestação, que é o peso normal de uma gestante. Se você ganha mais peso, 15, 20 quilos, você vai estar engordando e aí você vai perder o resultado da tua lipoaspiração. Eu já tive pacientes dentro do consultório que fizeram lipoaspiração, após 2 anos elas engravidaram. E a orientação foi essa: olha, mantenha o teu peso entre 8, de ganhar peso no caso, de 8 a 12 quilos, depois que você tiver teu filho, você vai regredir, você vai voltar ao teu peso normal e vai voltar também ao teu contorno que você tinha quando você fez a lipoaspiração. E as pacientes ficam bastante satisfeitas. Então, eu acho que vale essa recomendação aí para quem está querendo fazer uma lipoaspiração ou para quem está querendo engravidar. Espero ter resolvido o seu principal questionamento. Caso ainda ficou com alguma dúvida, nos procure, terei o maior prazer em poder te atender. Ou então, procure seu médico de confiança. Olá, eu sou o Dr. Marco Dalegrabe, cirurgião plástico, e hoje eu gostaria de falar sobre uma técnica nova em cirurgia de mama. É uma técnica que a gente já vem reproduzindo dentro da nossa rotina do consultório. É uma técnica que foi desenvolvida por 2 cirurgiões plásticos brasileiros, o Dr. Marcelo One e o Dr. Marcos Zubaide. E ela consiste em colocar uma prótese de mama embaixo do músculo. Então é feito um sutiã interno, uma alça muscular, para que essa prótese fique sustentada e ela fique firme aqui no polo superior da mama. Então é uma técnica que vem dando muito certo, porque a prótese ela fica bem sustentada e também tem como característica o tamanho da cicatriz. Então ela chama-se sling porque tem a alça muscular e short scar porque a cicatriz ela fica de menor tamanho. Então a cicatriz de mamoplastia geralmente ela tem um componente vertical e um componente horizontal aqui no sulco da mama. Antigamente essa cicatriz no sulco da mama ela ficava
grande, né? Ela pegava quase que toda a base da mama, aqui do sulco da mama. E hoje, com a técnica que eles reproduziram, essa cicatriz ela fica de menor tamanho, ela fica pequena. Então isso dá um melhor resultado estético, uma melhor qualidade para a forma da mama. As pacientes têm gostado bastante, têm nos procurado, isso mudou a rotina do consultório, não só do meu consultório, mas de todos os consultórios dos cirurgiões, colegas que vêm aprendendo essa técnica, e isso tem sido muito bom. Então, assim, a gente consegue dar um resultado bem legal e as pacientes estão ficando bastante satisfeitas. Espero ter resolvido o seu principal questionamento. Caso ainda ficou com alguma dúvida, nos procure, terei o maior prazer em poder te atender. Ou então, procure seu médico de confiança. Olá, eu sou o Dr. Marco D'Alegrave, cirurgião plástico, e hoje vou falar um pouquinho sobre uma dúvida bastante frequente dentro do nosso consultório. Muitas pacientes perguntam, doutor, com a lipoaspiração eu vou emagrecer? Com a lipoabdominoplastia eu vou emagrecer? Lipoabdominoplastia eu vou emagrecer? Então, assim, na verdade, quando a gente indica uma lipoaspiração, a gente tem um limite para tirar de gordura localizada. Então, assim, a gente pode tirar do peso corporal da paciente entre 5% a 7% do peso corporal dela. Então, se a paciente estiver acima do peso, né, com um sobrepeso, digamos assim, muitas vezes a gente indica com que essa paciente ela perca um pouco de peso, né, para que a gente possa fazer a lipoaspiração dentro desses parâmetros de 5% a 7% do peso corporal, e com isso a gente vai devolver um contorno corporal bem bacana. Em conjunto com isso tem a abdominoplastia, que é a retirada do excesso de pele. Então a junção da lipoaspiração com a abdominoplastia, a gente consegue dar um resultado bem bacana para as pacientes, devolvendo toda a harmonia do contorno corporal. Respondendo diretamente a pergunta, na lipoaspiração emagrece a paciente? Não, a gente procura dar o contorno corporal. O emagrecer é realmente fazendo dieta, que muitas vezes a gente indica para que a gente tenha um bom resultado estético com a cirurgia. Espero ter resolvido o seu principal questionamento. Caso ainda ficou com alguma dúvida, nos procure, terei o maior prazer em poder te atender. Ou então, procure seu médico de confiança. Olá, eu sou o Dr. Marco D'Alegrave, cirurgião plástico, e hoje vou falar um pouquinho sobre botox preventivo. Muitas das pacientes me perguntam sobre qual a melhor idade para se começar a fazer o botox. Então eu sempre respondo da seguinte maneira: enquanto a sua expressão não estiver marcando, né, deixando linhas marcadas na sua expressão, você pode ficar tranquila. Mas a partir do momento que essas linhas começam a ficar marcadas, você deve começar a fazer o seu botox. É indicado fazer o botox antes de aparecerem essas linhas? Sim, esse é o botox preventivo. Você começar a fazer o procedimento, a aplicação do botox antes que essas linhas apareçam no seu rosto e fiquem marcadas. Então, a gente sempre está indicando para as pacientes para que elas façam esse botox preventivo. Espero ter resolvido o seu principal questionamento. Caso ainda ficou com alguma dúvida, nos procure, terei o maior prazer em poder te atender. Ou então, procure seu médico de confiança. Primeiro, Sculptra é injetado na pele.
Alguns dias após a aplicação, a água e as substâncias que constituem o Sculptra são absorvidas pelo corpo, mas o PLLA continua no organismo, estimulando o colágeno. As partículas de Sculptra se envolvem com outras células, estimulando a produção de colágeno, melhorando rugas, dando sustentação e firmeza e também tratando a flacidez da pele. Depois de um tempo, as partículas de Sculptra são degradadas, mas o estímulo de colágeno é mantido.